Troféu Gerando Salvação, a maior premiação gospel do Brasil. É impossível nos últimos dias você ter passado pelo seu Instagram, ou Facebook ou TikTok e não ter visto algo relacionado a esse evento. Troféu Gerando Salvação, como eles mesmos dizem, que é a maior premiação gospel do país. E hoje eu quero falar um pouco desse evento. Oi, eu sou o Bertone, se você não me conhece, seja muito bem-vindo a esse canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse evento tem o intuito de eleger os melhores do nicho gospel durante o ano. Durante todo o evento foi entregues prêmios para mais 16 categorias, sendo ela cover do ano, humor gospel, influencer, mirim e por aí vai. Vale lembrar, antes de a gente começar a falar um pouco mais disso, esse vídeo não é um ataque a ninguém. Meu intuito aqui não é que você saia revoltado com quem participou do evento, ou que isso gere qualquer tipo de ataque aos irmãos. O intuito não é esse. Esse vídeo é apenas uma forma de gerar perguntas necessárias sobre o que realmente estamos gerando, se é salvação ou não. Esse é um evento que é para dar honra e glória aos homens pelos seus ministérios. Mas a minha primeira pergunta é: onde está a aplicação daquilo que chamamos de Evangelho de Cristo? Esse é o verdadeiro Evangelho? Quando eu oro, quando eu prego, quando eu adoro através do meu instrumento ou qualquer outra coisa que eu faça em nome de Cristo, qual é o meu mérito nisso? Qual é a minha real contribuição para o ministério e para o agir de Cristo? Onde está a minha porção daquilo que Cristo está fazendo? Ele mesmo está fazendo. Em Efésios 3, 20 e 21 vai dizer que agora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E aqui eu te faço a pergunta: como eu posso me considerar melhor em algo que depende unicamente e exclusivamente de Cristo? Em Marcos 10, 18 podemos ver quando Jesus mesmo fala: por que tu me chamas de bom, se há um único bom, e Ele é Deus? Te pergunto mais uma vez: o que há de bom em nós que não é a misericórdia de Cristo? Não existe um pódio no reino dos céus. Volto a dizer que não é um ataque a ninguém, são apenas perguntas. Como eu vou esvaziar de mim se eu estou participando de uma competição? Como esvaziar de mim se eu participo de uma competição? Como a frase que ele cresça ou diminua, pregado por João Batista por tantos e considerado o João Batista, o que foi considerado por Jesus como o maior que foi nascido dentre mulher, como uma frase que ele cresça ou diminua, cabe numa classificação de melhor nicho do gospel. E aqui há algo muito sério que é declarado ao mundo sobre como apresentamos o Evangelho de Cristo. Os cristãos, por muito tempo, foram considerados soberbos por opiniões exatamente como essa. Acham que têm sempre a razão, se acham melhores que os outros, como se nós fôssemos detentores de uma exclusividade que não existe, como se nós tivéssemos uma moralidade perfeita. Isso é hipocrisia, porque não há nada em nós, que possamos olhar e não ver de bom que não seja Cristo. Não há nada de nós que possa expressar ao mundo algo bom que não venha e não provenha dele. Quando Paulo e Barnabé estavam em Listra, e ali eles realizaram a cura de um paralítico de nascença. E quando o povo viu aquilo, um paralítico de nascença sendo curado, o povo olhou para Paulo e Barnabé e falaram: nossa, os deuses manifestaram em forma de homens. Deram o nome de Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque Paulo era aquele que falava. Mas sob qualquer postura que nós devemos ter, é a mesma de Paulo e Barnabé nessa situação. Porque quando eles ouviram o que os homens haviam dito e dando glória a eles, eles correram para o meio deles, rasgaram suas vestes e diziam: somos homens como vocês, por que estão fazendo isso? Estamos aqui para pregar o Evangelho, para que vocês abandonem essas coisas que nada valem. Qual é o nosso mérito no agir de Deus? Eu volto a essa pergunta. Qual é a nossa contribuição no poder do Criador? O que há em mim que não seja fruto da misericórdia de Deus? Olhando isso, a gente vê que, por um lado, há uma contradição do que eles estão pregando e vivendo. E, por outro, há o cumprimento de uma profecia. Essa que Paulo disse a Timóteo, ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3. Lembrem-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis.
pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negaram o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Fique longe dessa gente. Porque o que eu prego não é o que eu falo, é as minhas ações. É a minha postura. O que estão cantando condiz com o que estão vivendo? Será que estamos sendo usados por Deus ou usando Deus para nosso mérito? Para realizar as nossas vontades? Eu entrei em um perfil dos que estavam sendo ali homenageados, que receberam um dos prêmios, e na bio constava a quantidade de vidas para Cristo, quantidade de viagens feitas, quantidade de ministérios, quantidade de pessoas alcançadas. Gente, não é sobre isso. Volto a dizer, qual é o nosso mérito? Qual é o sentido? A santa vocação que Cristo nos confiou não vem do nosso mérito de ir, mas pela graça que nos alcançou. Mas eu acredito sim que deve haver honra entre homens e mulheres de Deus, que são referências, que cuidam das nossas vidas, que são nossos pastores, nossos líderes. Honre-os. Mas ainda assim, pessoas que são realmente centradas em Cristo, de nada se gloriam, de nada pegam essa honra para si mesmos, pois tudo é mérito de Cristo. Em 1 João 2,6 vai dizer que aqueles que permanecem nele devem andar como ele andou, como Cristo andou. Agora você consegue imaginar Cristo em um evento assim? Esse Cristo que se esvaziou de si mesmo, que negou a si mesmo, que tomou sua cruz, que desceu do trono de glória, se fez menino, nasceu em uma manjedoura. Esse Cristo você consegue imaginar em um evento assim? Esse Cristo que disse: olha, tome a sua cruz e siga-me, porque eu também estou carregando a minha cruz. O Cristo que entrou com um jumentinho em Jerusalém, esse Cristo que se fez servo, estaria em algo assim? Você consegue imaginar esse Cristo indo até o pódio por ter sido o influencer do ano? Ou por talvez o maior artista do nicho gospel do ano? Mas se o evangelho é ser testemunha dele, como os discípulos foram, como Paulo foi, como todos aqueles que receberam essa graça, viraram testemunha dele, que estamos testemunhando? Qual é essa religião que não cabe o que Cristo faria? Em 1 Pedro 2,12 diz: mantende entre os gentios uma conduta exemplar, para que, naquilo em que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Será que um evento como esse gerou salvação? Quantas vidas foram alcançadas ao ver o artista do ano gospel? Quantas vidas foram impactadas ao saber quem era o influencer cristão mais famoso? Aqui eu te deixo uma pergunta: qual é o real impacto disso? O que isso gera? Quais são os fundamentos de um evento assim? Quem são as pessoas por trás desse evento? Quem são esses homens que financiam algo assim? A questão é: olhem para todos que estavam lá, porque eles concordam com pessoas que financiaram esse evento, porque participaram da mesa. Eles concordam com quem financiou o evento. Eles concordam com os ensinamentos, com as posturas, com a forma de levar o evangelho. O Troféu Gerando Salvação foi criado em 2015 pela pastora Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro de Santiago. Parece cômico se não fosse trágico. Porque na verdade não é só sobre dizer que é santo. Tem que parecer santo. Porque muitas das vezes as pessoas vão ter oportunidade para aquilo que você fala. A maioria das vezes as pessoas vão olhar para você. E estão vendo Cristo nisso? Estão vendo Cristo no que nós fazemos no dia a dia? O que realmente mostramos como igreja do Senhor com um evento desses? Eu espero do fundo do meu coração que essas perguntas possam nos fazer pensar sobre o que estamos fazendo como igreja de Cristo. Pensar sobre como estamos apresentando o que recebemos. Pensar sobre o que estamos tratando como Senhor das nossas vidas, se é a nós mesmos, o nosso próprio ego ou a Cristo Jesus. Qual é a sua agenda?
Sua agenda é do céu ou é de uma indústria gospel? Pense nisso. Enfim, se você assistiu até aqui, eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. Aproveita, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, mande para alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Tamo junto. Fui.